Ele desperta uma poderosa armadura de nível divino e se torna o espadachim mais forte. Leon é um garoto de 17 anos que treinou toda a sua vida para usar a espada, não por diversão, mas porque deve fazê-lo para cumprir sua vingança e dever. Ele nasceu na mesma noite em que sua mãe Ana foi capturada e queimada na fogueira, acusada de ser uma bruxa. Ela era uma sacerdotisa Makai, parte de uma ordem de cavaleiros blindados chamados de Cavaleiros Makai, que lutaram para livrar o mundo dos demônios chamados Horus. Ana estava grávida quando foi incendiada na fogueira, mas antes que pudesse queimar mais, ela deu à luz Leon e usou magia para protegê-lo enquanto as pessoas testemunhavam. O pai de Leon, Herman, foi mantido em cativeiro porque ele também era um cavaleiro do Makai. Zoro escapou de sua prisão assim que Ana deu à luz. Ele entrou em ação e correu para fora para entrar nas chamas para salvar Leon. Ele o pegou e partiu, deixando a cidade de Valiant. Mas o culpado, Mendoza, conselheiro do rei, ordenou que os cavaleiros reais fossem atrás de Zoro para capturá-lo e a seu filho recém-nascido. Percebendo que a fuga de uma noite representa uma ameaça para ele, Mendoza disse ao rei para acabar com a caça às bruxas. Mais de 100 dos cavaleiros e sacerdotes do Makai foram mortos pelos cavaleiros reais, e agora 17 anos depois, Leon está de pé depois de herdar a armadura Makai 9 de sua mãe, Geral, o Cavaleiro de Ouro. Apesar dos anos, ele e seu pai ainda estão sendo caçados pelos Royal Knights. Mendoza costumava ser um alquimista da Ordem Makai, mas foi consumido por seu poder. Ele começou a usá-lo para o mal, e a Ordem o amaldiçoou para nunca passar para seus filhos porque ele nunca teria um filho normal. Ele foi para o Castelo Real em Santa Barbie e foi adotado por suas poderosas habilidades de cura. Mais tarde, ele se casou, mas sua prole foi amaldiçoada e ele foi forçado a matá-la e decidiu exterminar todos os cavaleiros do Makai. Enquanto isso, no presente, os cavaleiros reais conseguiram descobrir o esconderijo de pai e filho e decidiram queimá-lo, mas Leon está lá dentro no meio do fogo sem nenhuma reação especial. Um dos guardas reais entra para desafiá-lo. Leon usa seu poder Makai Knight para convocar Garo, sua armadura que define metade de seu corpo em chamas. Os dois se envolvem em uma luta e Leon rapidamente domina o cavaleiro humano. Mas após projetar o cavaleiro no ar, o cavaleiro começa a se transformar em um demônio e joga o esconderijo queimado contra Leon. Leon não sofre nenhum dano e avança, cravando sua espada na cabeça do demônio. Mas o demônio ainda se levanta e Leon prepara sua postura. Muitos dos outros guardas fogem ao ver a luta, e Leon corre novamente, cortando os membros do demônio até desferir o golpe final. Ele assiste ao nascer do sol e seu pai aparece depois de passar uma noite inteira com as mulheres. Ele culpa seu pai por deixá-lo sozinho quando sabia que os cavaleiros iriam atacar, mas Herman simplesmente diz a ele que foi tudo um teste antes de partirem para se vingar. Zoro, cujo nome verdadeiro é Herman, após escapar de Valiant, mostrou ao infante Leon de longe o que eles haviam feito com sua mãe antes de sair do reino. Ao parar para descansar, Leon tem um pesadelo em que sua mãe é queimada na fogueira. Ele sempre tem aqueles pesadelos, sofrendo com as marcas de queimadura da morte de sua mãe. Essas marcas de queimadura o transformam no Flamingaro quando ele está em perigo. E por causa do ressentimento de Leon com todos os horrores que existem e jurou vingança contra Mendoza, seu pai o acorda jogando-o no rio. Eles continuam sua jornada, mas Leon não gosta das piadas de seu pai sobre sua mãe e suas marcas de queimadura. Herman quer que seu filho leve o assunto e, às vezes, leve um dia de cada vez, mas Leon quer que Mendoza e seus demônios desapareçam o mais rápido possível. Enquanto Herman brinca, Leon encontra uma estaca em chamas onde tem uma visão de sua mãe queimando. Um homem aparece e diz a ele que desde que sua mãe foi morta, houve uma maldical que causou a morte de muitas mulheres e, portanto, a queima de bruxas continua. Como outra bruxa foi capturada para outra queima, Leon conta a seu pai sobre isso e descobre que ele já sabe disso. Herman diz a ele que a bruxa é uma alquimista do Makai que pode ser valiosa para eles. Eles decidem resgatá-la, e Herman invade onde ela é mantida em cativeiro enquanto Leon luta contra o horror que a pegou do lado de fora. Depois que Herman o expulsa para salvar um homem, a mulher é forte o suficiente para cuidar de si mesma e se congelar. Ela sai e ajuda Leon um pouco antes que ele mande e caia com uma ponte cortada ao meio. Ele pousa no local onde sua mãe foi queimada e tem outra visão de quando isso aconteceu e como ele conseguiu as marcas. Ele imediatamente se transforma no Garo e volta a lutar contra o horror. Ele perde o controle e Herman tenta detê-lo e acalmá-lo enquanto ele acaba com o horror. Herman então recebe uma mensagem de Gale, uma alquimista do Makai que estava trabalhando para consertar Zaruba, um anel demoníaco que pertencia à mãe de Leon. E com este anel, eles poderão controlar os poderes e as chamas de Leon. Emma decide que vai se juntar a eles, mas em vez disso coloca um rastreador em Leon. Na manhã seguinte, eles partem para Gale, e ela o segue secretamente. Eles seguem para o esconderijo, mas são recebidos por algumas armadilhas de objetos pontiagudos voadores que Marcelo, o aprendiz de Gale, despacha até que Herman revele seu nome.
Gale fica com raiva de Marcelo e grita com ele por esse erro, o que o deixa chateado, e ele foge para ver Zaruba antes que seu legítimo dono o leve. Orquelo sempre quis o Zaruba, e ainda quer. Ele pensou que Herman e Leon não voltariam para pegá-lo. Gale volta para terminar e, ao fazê-lo, Marcelo ouve o anel chamá-lo. Diz a ele que não deve deixar o pai e o filho pegá-lo depois de tantos anos. Diz a ele para tomá-lo à força para si mesmo, e ele se transforma em seu cavaleiro e mata Gale. Ele pega o Zaruba e foge, mas encontra Herman no caminho, que o tira dele e foge com ele também. Quando Leon e Herman ouvem a explosão da breve luta entre Marcelo e Nima, eles vão verificar e encontram um Marcelo ferido, que lhes conta que Emma pegou o anel e matou Gale. Leon vai atrás dela e a encontra escondida. Ela luta com ele assim que ele a ataca. Ela diz a ele que Marcelo a atacou porque ela baixou a guarda quando ele se transformou em um horror. Herman confronta Marcelo sobre matar Gale porque Emma não esfaqueia pessoas. Marcelo instantaneamente se transforma em um horror, e Herman o leva para fora. Marcelo tenta usar Zaruba mas não consegue porque Zaruba só faz acordos com o Garo. Ele se transforma em um horror, e Leon o enfrenta com o Garo e o esfaqueia no estômago, onde ele usa o anel e conhece Zaruba. Ele faz um acordo com Zaruba. Com poder recém-descoberto, ele corta o horror e o mata. Herman e Leon continuam sua jornada para uma vila onde há rumores de que as pessoas estão desaparecendo e se apresentam como peregrinos quando perguntam sobre esses rumores. Ao chegar, o prefeito nega tudo. Mais tarde, eles encontram um menino sendo intimidado por causa da boneca de madeira que carrega o tempo todo desde que seu pai morreu, e eles o salvam. Ele os convida para sua casa e sua mãe os recebe. Ela sempre foi acusada de ser uma bruxa porque nasceu em outro lugar e conta a eles sobre isso. Seu marido foi morto por um ladrão, ela acredita, e as pessoas começaram a culpá-la por tudo. De repente, enquanto eles comem, os aldeões invadem sua casa e exigem seus filhos dela. Herman tenta intervir, mas eles continuam com suas calúnias. Eles a levam para fora para forçá-la a confessar que sabe de algo. Uma parede foge de casa enquanto alguns outros aldeões tentam pegá-lo. Herman vai e liberta a mulher, mas é pego em flagrante. Como parte de seu ardil, eles de alguma forma o deixaram levar a mulher de volta para casa e planejar secretamente algum tipo de cerimônia de exorcismo. Leon finalmente encontra uma parede, mas se faz ouvir, então uma parede se esconde por um minuto, mas sai quando ele vê que é apenas Leon. Depois de voltar para casa, Herman diz a Leon que acha que uma parede pode ser um horror depois de ter testado todos com alguns sinos, e Leon diz a ele que ele deve ser tratado de acordo. Mas, surpreendentemente, não é ele. A mãe conta a eles sobre o carpinteiro que foi morto para purificar sua aldeia. Depois que Leon pergunta sobre a cabana do carpinteiro onde uma parede estava escondida, Leon percebe que o horror é a boneca de madeira e sai para encontrar uma parede que havia saído novamente. Herman e a mãe de Awa de repente são atacados pelos aldeões durante a cerimônia enquanto Leon encontra uma parede e pede a boneca. A boneca se transforma em um horror naquele momento, e Leon luta contra ela. Ele usa o rosto de Awa como estratégia de defesa, e Leon cai nessa. Awa implora a Leon para não machucar o horror porque ele quer que ele continue machucando e matando os aldeões por matar seu pai. Leon cede, mas o horror continua matando os aldeões do lado de fora da casa de Awa. Leon o segue e finalmente decide combatê-lo, manobrando de um lado para o outro. O Garo consegue jogar o horror no chão. Ele o mata, fazendo Awa chorar. No dia seguinte, eles visitam o túmulo do pai e Leon se despede de Awa, que parece muito mais feliz com a mãe. Leon se encontra com Zaruba, que tira o que é dele. Um ano fora de sua vida faz parte do acordo, e ele perde a consciência. Ele vê o Garo, e ele diz para ele aprender a aceitar suas chamas e sua espada, e ele finalmente recupera a consciência em um passeio em direção a Santa Barbie. Leon ainda importuna Herman sobre invadir o castelo, mas Herman ainda pensa que é muito cedo e parte em sua missão noturna. Ao tentar descansar, ele é repentinamente atacado pelos cavaleiros reais. Aparentemente, o filho do rei desapareceu, e os donos da pousada relataram a presença de Leon, confundindo-o com o príncipe. Ele conseguiu escapar e fugir, mas infelizmente encontrou o capitão Bernardo Dion, um cavaleiro do Macai que se juntou ao lado de Mendoza. Bernardo ataca Leon, e Leon se transforma no Garo também, e uma luta intensa começa. Leon é nocauteado por Bernardo, o que faz com que sua armadura seja desativada, deixando-o aberto e vulnerável ao Cavaleiro Negro. Felizmente, uma massa o salva e os dois conseguem escapar. Alguns dias depois, Leon pede um inimigo para treinar quando derrubar Mendoza. Durante o treinamento, ele acha fácil derrotar todos os horrores apresentados e quer algo desafiador. Então ele decide enfrentar a Quimera de Orbien. Enquanto se dirige para a localização do monstro, ele acaba ajudando um cara chamado Alfonso de ser enganado por todos na cidade. Mais tarde, eles jantam e se apresentam devidamente e acabam seguindo na mesma direção em suas jornadas.
Em sua confusão sobre por que estão indo na mesma direção, eles percebem que a Quimera de Orvian é sua inimiga e devem trabalhar juntos para derrotá-la. Eles fazem o possível para combatê-lo, mas ele se mostra muito forte para os dois, mesmo quando combinados. Leon se transforma em Garo e tenta o seu melhor para lutar, mas fica preso e esmagado entre o horror e um lugar difícil. Ele chama Alfonso pedindo ajuda, mas este fica em dúvida até que Rafael, seu mestre, o Makai Knight Gaia, chega e trava uma luta que liberta Leon de sua armadilha. Mas Rafael está doente e não pode vencer o horror. Ele é perfurado e mortalmente ferido e passa sua espada para Alfonso para sucedê-lo como Gaia. Alfonso pega a espada e se transforma em Gaia e enfrenta a enfraquecida Quimera e a mata com sucesso. Leon decide ajudar Alfonso em sua missão de livrar Valiant dos horrores, e assim eles unem forças ao mesmo tempo em que descobrem que Alfonso é o príncipe desaparecido e primo de Leon. Mendoza descobriu que a rainha estava atrás de sua irmã mais nova e a acusou de envenenar o rei. Ela foi presa e Alfonso saiu correndo do castelo e encontrou seu mestre. Eles se encontram com Herman e Emma e continuam seu plano de se infiltrar no castelo. A infiltração começa assim que o sol se põe, e Alfonso os conduz por uma passagem secreta. Eles passam por uma área infestada de horrores e mal conseguem escapar deles. Mas após a vitória de seu pequeno momento, eles se deparam com um perigo muito maior em nome de Bernardo, o próprio Cavaleiro Negro. Leon e Alfonso descem as escadas correndo para encontrar Mendoza, mas são impedidos por noites de terror de descobrir o que Mendoza está fazendo. Mas eles perseveram e conseguem passar e encontram uma passagem secreta em outra sala com mais escadas que levam aonde Mendoza realmente está. Eles finalmente ficam cara a cara com ele e o observam enquanto ele invoca um horror do abismo escuro. Leon e Alfonso se transformam em suas armaduras e tentam lutar contra o demônio em Mendoza simultaneamente. Mendoza provoca Leon enquanto Alfonso luta sozinho contra a fera. Mas Mendoza percebe que o anel de Leon está consumindo suas chamas para que ele não perca o controle. Ele coloca Leon sob um feitiço que o congela no local e mostra a noite em que sua mãe foi queimada na fogueira. Ele mostra a ele uma imagem de quanto gritou ao ser queimado na estaca, o que faz com que suas cicatrizes queimem mais. Ele alimenta as chamas nele, causando uma explosão que destrói tudo em seu caminho com seus projéteis de bola de fogo. Ele perde o controle em sua mente e fica ainda mais furioso quando o corpo queimado de sua mãe murcha. Sua armadura Garo assume uma nova forma, tornando-se uma besta pura, e Mendoza revela que a armadura Garo só atinge sua verdadeira forma quando o cavaleiro se entrega ao pecado. Alfonso faz o possível para detê-lo e trazê-lo de volta aos seus sentidos, mas Leon está tão consumido que a única maneira de detê-lo é a pessoa que Leon implora desesperadamente por isso, porque sem isso, ele não tem sentido em sua vida. Mas Alfonso mostra a ele a destruição que ele causou como Garo enquanto Alfonso vai libertar sua mãe, apenas para descobrir que ela acabou para protegê-lo. Enquanto isso, Leon sai e segue seu caminho sozinho para um penhasco onde chora